o senador veneziano Vital do Rego, que é vice-presidente do Senado e compõe o MDB da Paraíba, está conosco para participar do Jornal da Manhã, segunda edição. Senador, seja muito bem-vindo aos microfones da Jovem Pan. Ainda há pouco nós conversamos com o professor em Direito Constitucional, Guilherme Amorim, e ele falava da responsabilidade da investigação, por exemplo, no caso dos governadores, seria a Assembleia Legislativa do Estado. No caso dos vereadores, nós teríamos as câmaras municipais. Porém, como nós temos verba pública federal que foi destinada aos estados e temos casos de possível mau uso desse dinheiro público e investigações da Polícia Federal, na sua opinião, os governadores devem ser questionados na CPI da Covid ou investigados pelas suas assembleias? Primeiro, agradecer a você, William e a Mariana, a oportunidade de estar tendo este acesso a um público tão seleto. Em relação à sua pergunta, nós poderíamos fazer uma abordagem sob dois ângulos. Eu penso que quando estas autoridades, governadores e prefeitos mencionados, a mim me parece 7 prefeitos de capitais, chamados, convocados em decisão plenária da comissão, seria uma oportunidade que a própria comissão teria de mostrar que o discurso hoje utilizado, ou desde o primeiro momento utilizado pelos integrantes da CPI que defendem o governo, ele é algo sem fundamento, porque, na verdade, quando a CPI ela foi constituída para apurar fatos determinados, entre estes, principalmente e principalmente, os lastimáveis episódios na capital amazonense, como também no Estado, o que é que o governo dizia? E por que não também se investigar insuspeitamente as denúncias que recaíam sobre alguns gestores estaduais e municipais? Se a CPI assim não o fizesse, daria e reforçava esse discurso, que, repito, é um discurso que não tem fundamento. Agora, óbvio que o questionamento jurídico, ele pode ser feito, como nós ouvimos na reportagem que antecedeu ao nosso chamamento, governadores podem, questionando no Supremo Tribunal Federal, recusarem-se de comparecerem por força desta justificativa, ou seja, as investigações elas correriam com a competência das casas legislativas estaduais e as casas legislativas municipais. Mas se tivesse a oportunidade de lá estar e de poder sugerir, aconselharia que os mesmos estivessem até para exporem aquilo que, de fato, ficou, ou que ainda continua em uma nuvem com dúvidas. Até porque, senador, o senhor acredita que esses governadores que receberem o chamamento e deixarem de ir, como que fica a imagem deles perante os seus eleitores? Exatamente. Você tem carradas de razão quando coloca essa interrogação. Ora, se eles têm a plena consciência de que os recursos que foram transferidos, e sabedores, todos nós temos a consciência de que foram recursos vultosos e que tiveram direcionamentos, foram de fato utilizados da maneira desejável, não haveria de se recusar a questionamentos que fossem feitos pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa é a nossa análise. A máxima de quem não devendo a respeito de qualquer questionamento, não há razões para que só sobrem quaisquer receios de um comparecimento, se você tem a segurança plena e a confiança do zelo com os recursos públicos transferidos para o combate à pandemia. Senador, agora ainda falando sobre a convocação dos governadores para depor na CPI, mas agora jogando luz sobre um outro ponto. O senhor, como vice-presidente do Senado, deve ter acompanhado isso bem de perto, essa possível convocação, a votação da possível convocação ou não, né, desses governadores foi alvo aí de muitas disputas e brigas e discussões aí dentro do Senado. O senhor tem visto alguma movimentação que indique um possível racha, uma possível quebra no G7, no grupo dos opositores ao governo federal? Não, eu não acredito. Eu penso que a responsabilidade, quando perguntado a respeito da instalação e do trabalho da CPI, eu creio que os 11 integrantes titulares têm uma responsabilidade, além, inclusive, e
precipuamente de investigar os fatos apontados em requerimento para sua instalação como determinantes, casos como o de Manaus e outros, as omissões culposas ou em eventuais dolos praticados por autoridades públicas federais e até mesmo por autoridades públicas estaduais ou municipais, nós não podemos perder de vista, Mariana, que o instrumento Comissão Parlamentar de Inquérito, que é previsto constitucionalmente, principalmente para que as minorias possam ter, no exercício das suas atividades parlamentares, condições de investigar, não caia por completo e definitivamente no descrédito nacional. Por que digo isso? Porque se nós fizermos uma abordagem rapidamente, a maioria esmagadora da sociedade brasileira diz que comissões parlamentares de inquérito não alcançam objetivos quaisquer, terminam quase sempre, isso é, no jargão popular, em pizza. Senador... Essa é uma responsabilidade que os seus integrantes têm. Sim. Pois não. Hoje nós temos uma visita ao que eles chamam de sala-cofre, às 4 horas da tarde. A cúpula da CPI vai ter acesso a essa sala, que é uma sala monitorada 24 horas. Nós observemos no procedimento, né, da CPI, alguns senadores, já que a Mari falou sobre esse rompimento do possível grupo G7, o Randolfo Rodrigues, vice-presidente, falando, olha, eu não fiz acordo. O relator Renan Calheiros, eu também não fiz acordo. Qual é a grande preocupação que existe em relação a isso? Até porque, antes mesmo da sessão ser aberta, fizeram uma reunião na sala 7 para um grande acordo na apresentação ou não do nome de governadores. Como é que funciona isso na prática? Porque cria para a gente uma certa curiosidade em relação à sala 7, à sala do cofre. Como é que funciona isso na parte administrativa mesmo do Senado? William, você tem um espaço reservado para coligir, ou seja, colacionar os documentos que são documentos... A conexão com senador, o senador... Nós estamos com uma dificuldade. Apresentados quando requerido. Caiu a... Alô? Agora voltamos a ouvir o senhor. Nós vamos tentar, nós estamos com uma certa instabilidade na comunicação, mas vamos tentar. Eu não sei se vocês me ouvem agora sim, quando eu agora dizia sim. Que... Pois bem, então peço desculpas a você pela instabilidade da internet. Então, existe um espaço lá que a consultoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, lá no Senado, e diga-se de passagem, uma consultoria extremamente qualificada, ela vai fazendo o acompanhamento de todos os documentos que foram requeridos em votação pelo relator. Eu não posso te dizer, William, como não faço parte, como integrante... Olha, é uma pena, senador, nós estamos realmente com uma dificuldade de comunicação com o senhor. Eu agradeço muito a participação do senador veneziano Vital do Rego, ele que é vice-presidente do Senado e compõe o MDB da Paraíba, e voltamos, né, a qualquer momento com o senador numa outra edição para a gente entender um pouco mais do funcionamento do Senado.